Capítulo 29. Estegossauro. Quando o Land Cruiser parou, Ellie Sattler fixou a vista no estegossauro, meio oculto na neblina. O animal não se mexia. Um jipe listrado de vermelho encontrava-se estacionado a seu lado. Devo admitir, esse animal é muito engraçado, Malcolm disse. O estegossauro media 6 metros de comprimento. Seu corpo imenso e maciço, coberto por placas protetoras. A cauda tinha esporas ameaçadoras de 1 metro, mas o pescoço terminava numa cabeça absurdamente pequena e o olhar estúpido lhe dava um ar de idiota. Enquanto o observavam, um homem saiu de trás dele. Este é o nosso veterinário, o Dr. Hardin, Regis disse pelo rádio. Ele anestesiou o estego, por isso não se mexe. Anda meio doente. Grant já saíra do carro e corria na direção do estegossauro imóvel. Ellie desceu também, olhando para trás quando o segundo Land Cruiser parou e as crianças saltaram. Por que está doente? Tim perguntou. Eles não sabem ainda, Ellie respondeu. As grandes placas de couro ao longo da espinha do estegossauro tremeram ligeiramente. Ele respirava com esforço, resfolegando a cada vez. É contagioso? Alexis quis saber. Eles se aproximaram da cabeça minúscula do animal, onde Grant e o veterinário, de joelhos, examinavam a boca do estegossauro. Alexis torceu o nariz. Puxa, como é grande, disse, e fedorento. Cheira mal, Ellie concordou. Já notara que o estegossauro tinha um odor peculiar, semelhante ao de peixe podre. Isso a fazia recordar de um cheiro conhecido, mas não conseguia se lembrar exatamente qual era. De qualquer maneira, nunca sentira o cheiro de um estegossauro antes. Talvez fosse seu odor característico, mas duvidava. A maioria dos herbívoros não cheirava mal, nem suas excreções. Isso era privilégio dos carnívoros, que realmente fediam. Ele está assim por causa da doença? Alexis perguntou. Talvez, e não se esqueça de que o veterinário o anestesiou. Ellie, dê uma espiada na língua, Grant apontou. A imensa língua roxa pendia para fora da boca. O veterinário a iluminou com uma lanterna, de modo que pudessem ver as minúsculas feridas. Microvesículas, Ellie constatou. Interessante. Temos sofrido muito com os estegossauros, contou o veterinário. Eles vivem doentes. Quais são os sintomas? Ellie perguntou, ao arranhar a língua do animal com a unha. Um líquido claro vazou das feridas. Alexis fez uma careta. Desequilíbrio, respiração ofegante e diarreia. Hardin respondeu. Ao que parece, isso se repete a cada 6 semanas, mais ou menos. E eles se alimentam todos os dias? Sim. Um animal desse tamanho precisa de um mínimo diário de 300 quilos de plantas para se manter. Pastam sem parar. Então, não deve ser envenenamento por alguma planta. Ellie concluiu. Animais que comem sem parar ficam permanentemente doentes, caso comam uma planta tóxica, e não a cada 6 semanas. Exatamente, concordou o veterinário. Dá licença, Ellie pediu, pegando a lanterna da mão do veterinário. O tranquilizante age sobre as pupilas? Perguntou, focando a lanterna nos olhos do estego. Sim, há um efeito. As pupilas, elas se contraem. Mas as pupilas dele estão dilatadas.
Ela mostrou. Hardin foi conferir. Sem dúvida, a pupila do estegossauro estava dilatada e não se contraiu quando a luz a atingiu. Essa não. Sim, Ellie disse. Qual é o território do animal? Ele circula por cerca de 8 quilômetros quadrados. Nessa região, estavam em campo aberto, no meio de algumas elevações pedregosas, rodeados de emanações de vapores pelas fendas no solo. O céu do final da tarde tingia de rosa as baixas nuvens cinzentas. Ficam em geral a norte e a leste daqui, Hardin explicou. Mas quando adoecem, geralmente encontram-se nesta área em particular. Um quadro intrigante, Ellie pensou. Como explicar a periodicidade do envenenamento? Ela apontou para o campo. Vê aqueles arbustos baixos, delicados? Lilás do Caribe, Hardin disse. Sabemos que é tóxico, mas os animais não comem. Tem certeza? Sim, nós monitoramos o comportamento deles pelo vídeo. E eu chequei as fezes para ter certeza. Os estegossauros nunca comem os arbustos de lilás. A Melia azedarak, conhecida também como cereja da China ou lilás do Caribe, continha alguns alcaloides tóxicos. Os chineses usavam a planta como veneno para peixes. Eles não comem, o veterinário insistiu. Interessante, Ellie comentou, porque eu diria que este animal mostra os sintomas clássicos de envenenamento por Melia. Estupor, feridas na membrana mucosa e dilatação da pupila. Ela seguiu para o campo, examinando as plantas de perto, o corpo recurvado até bem perto do chão. Tem razão, concordou. As plantas não mostram sinais de que foram comidas. Estão saudáveis, todas elas. Além disso, como explicar o intervalo de 6 semanas? O veterinário indagou. Os estegossauros passam por aqui com frequência? Mais ou menos uma vez por semana, ele disse. Os estegossauros passeiam lentamente por seu território, sempre comendo sem parar. Completam o circuito em uma semana. Mas só ficam doentes a cada 6. Correto. Hardin assentiu. Isso é chato. Alexis intrometeu-se. Quieta, Tim disse. A doutora Sattler está tentando pensar. E sem sucesso, Ellie disse, caminhando pelo campo. Atrás dela, Alexis convidava. Alguém quer jogar um pouco? Ellie examinou o solo, pedregoso em alguns pontos. Ela ouvia o som do mar à esquerda. Havia frutinhas entre as pedras. Talvez os animais comessem as frutinhas. Mas aquilo não fazia sentido. As frutas do lilás do Caribe eram terrivelmente amargas. Achou alguma coisa? Grant perguntou, aproximando-se dela. Ellie suspirou. Só pedras. A praia não deve estar longe, porque as pedras são lisas e formam pequenas pilhas. Pequenas pilhas? Grant surpreendeu-se. Por toda a parte. Há uma ali, ela apontou. No momento em que apontou, Ellie se deu conta do que estava mostrando. As pedras gastas não tinham nada a ver com a presença do oceano. As pequenas pilhas indicavam que haviam sido depositadas ali. Eram pilhas de pedras de moela. Muitas aves e os crocodilos engoliam pedrinhas que se acumulavam na bolsa muscular do trato intestinal, chamada de moela. Apertadas pelos músculos da moela, ajudavam a esmagar as plantas antes que atingissem o estômago, ajudando assim na digestão. Alguns cientistas acreditavam que os dinossauros também tinham pedras na moela. Pelo menos os dentes dos dinossauros eram muito pequenos,
e apresentavam pouco desgaste, o que indicava que não eram muito usados na mastigação. Presumiam, portanto, que eles engoliam a comida inteira, deixando a trituração das fibras para as pedras da moela. E alguns esqueletos foram encontrados junto a pilhas de pequenas pedras na área abdominal. Mas isso jamais fora provado e... Pedras da moela, Grant disse. Creio que sim. Engolem essas pedras e, depois de algumas semanas, elas ficam muito lisas, sendo regurgitadas, deixando essa pequena pilha. Aí eles engolem novas pedras. E quando fazem isso, engolem as frutas também, ficando doentes. Puxa vida, Grant disse. Creio que você tem razão. Ele olhou para a pilha de pedras, passando a mão nelas, seguindo seu instinto de paleontólogo. Depois parou. Ellie, chamou. Olha só isso. Manda bala, cara. Quero ver se você é bom mesmo. Alexis gritou e Genaro lançou a bola para ela. Ela a rebateu com tanta força que sua mão ficou dolorida. Vá com calma, garota. Eu não tenho luva. Seu fresco, ela disse, desdenhosa. Irritado, ele jogou a bola com força para a menina e ouviu o barulho que fez ao chocar-se com a luva. Agora melhorou, ela disse. Parado ao lado do dinossauro, Genaro continuou a jogar enquanto falava com Malcolm. Com esse dinossauro doente se encaixa... Como esse dinossauro doente se encaixa na sua teoria, Dr. Malcolm? Era de se esperar, Malcolm afirmou. Genaro abanou a cabeça. Há algo imprevisível na sua teoria? Entenda bem, Malcolm disse. Não tem nada a ver comigo. Trata-se da teoria do caos. Mas, pelo que eu percebo, ninguém aqui se encontra disposto a ouvir as consequências da matemática. Sabe? Porque elas implicam em consequências maiores para a vida humana. Muito maiores do que o princípio de Heisenberg ou o teorema de Gödel, do que tanto falam. Eles não passam de especulações acadêmicas, filosóficas, mas a teoria do caos diz respeito ao cotidiano da vida. Você sabe como os computadores foram inventados? Não, Genaro respondeu. Jogue de uma vez, Alexis gritou. Os computadores foram construídos no final dos anos 40, porque os matemáticos, como John von Neumann, eles acreditavam que se tivéssemos uma máquina capaz de lidar com muitas variáveis simultaneamente, ia ser possível fazer uma previsão do tempo. O clima finalmente estaria ao alcance da compreensão humana. E as pessoas acreditaram naquele sonho durante 40 anos. Eles acreditavam que a previsão seria consequência do acompanhamento dos eventos. Se soubessem o suficiente, poderiam prever qualquer coisa. Trata-se de uma crença científica bem arraigada desde Newton. E e daí? A teoria do caos jogou tudo isso pela janela. A teoria afirma que certos fenômenos são imprevisíveis. Nunca se conseguirá prever o tempo, além de uns poucos dias. Todo o dinheiro gasto na tentativa de prever o tempo com muita antecedência, que foi cerca de $500 milhões nas últimas décadas, foi desperdiçado numa tarefa impossível. Não adianta querer transformar chumbo em ouro. A gente olha para os alquimistas e damos risadas do que eles tentavam fazer, mas as gerações futuras rirão de nós do mesmo jeito. Tentamos o impossível e gastamos uma fortuna nisso, pois, na verdade, existem certas grandes categorias de fenômenos inerentemente imprevisíveis. A teoria do caos diz isso? Sim, e eu fico assombrado por ver que poucas pessoas dão atenção a ela, Malcolm falou.
Eu passei todas essas informações para o Hammond antes da implementação desse projeto. E querem gerar um bando de animais pré-históricos e soltá-los numa ilha. Tudo bem, um sonho lindo, cativante, mas não vai funcionar como previsto. Trata-se de algo inerentemente imprevisível, como o tempo. Disse isso a ele? Sim, e também disse que haveria desvios. Obviamente, a saúde dos animais soltos por aí se enquadra nos desvios. O estegossauro tem 100 milhões de anos, não se adapta ao nosso mundo. O, o ar mudou, a radiação solar é diferente. Assim como a Terra, os insetos, os sons, até a vegetação, tudo mudou. A taxa de oxigênio caiu. O pobre animal é como um ser humano a 3.000 metros de altitude. Ouçam como ele ofega. E os outros desvios? Bem, falando a grosso modo, a capacidade de controle da reprodução das espécies por parte do parque é outro exemplo. Pois a história da evolução nos diz que a vida supera todas as barreiras. A vida se espalha, ocupa novos territórios, de modo doloroso, por vezes até perigoso. Mas a vida encontra um meio. Malcolm balançou a cabeça. Eu não queria bancar o filósofo, mas é isso. Genaro olhou para o outro lado. Ellie e Grant estavam no meio do campo, agitando os braços. Pegou a minha coca? Dennis Nedry perguntou, quando Muldoon voltou para a sala de controle. Muldoon não se deu ao trabalho de responder. Seguiu direto para o monitor e olhou para o que estava acontecendo. Pelo rádio, ouviu a voz de Hardin. O estego finalmente sob controle agora. De que se trata? Muldoon perguntou. Eles estão na parte sul, Arnold disse. Por isso a transmissão piorou um pouco. Vou mudar para um outro canal. Mas eles descobriram o que havia de errado com os estegossauros. Andou comendo alguma fruta venenosa. Hammond mexeu a cabeça. Tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde resolveríamos o problema. Não me impressiona muito, Genaro disse. Ele ergueu o fragmento, pouco maior do que um selo postal, entre os dedos, sob a luz cada vez mais fraca. Tem certeza contra isso, Alan? Certeza absoluta, Grant garantiu. A prova do que digo encontra-se no padrão da superfície interna, na curva de dentro. Vire do outro lado, e você vai ver uma série de linhas, formando triângulos aproximados. Eu tô vendo. Bem, nós desenterramos 2 ovos com desenhos semelhantes lá em Montana. Você está afirmando de que se trata de um pedaço de ovo de dinossauro? Certamente, Grant disse. Harding balançou a cabeça. Os dinossauros não podem se reproduzir. Evidentemente eles podem, Grant insistiu. Deve ser um ovo de pássaro, Harding arriscou. Temos dúzias de espécies na ilha. Grant fez que não. Olha só a curvatura. A casca é quase chata. Vem de um ovo imenso. E note a espessura da casca. A não ser que tenha avestruzes na ilha, o ovo pertence a um dinossauro. Mas eles não podem se reproduzir, não poderiam. Harding teimou. Todos os animais são fêmeas. Eu só sei, Grant disse, que isso é um ovo de dinossauro. Pode identificar a espécie? Malcolm indagou. Sim, Grant respondeu. É um ovo de Velociraptor. Fim do capítulo 29, Estegossauro.